paz do Senhor para os irmãos, amém? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 8. Já quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com os irmãos nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando com toda a sorte de bênção a vida do Bispo Leão, a vida da sua esposa também, que Deus abençoe, a toda a sua equipe de obreiros e a cada um dos irmãos presentes nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 8. Os que acharam, digam amém. Obrigado. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome de Jesus. Com a permissão do bispo e da pastora, eu gostaria que o nosso irmão ali do teclado ali, não do teclado, que ele pudesse fazer um acompanhamento aqui em nome de Jesus. Irmãos, quando nós falamos de milagres, nós também falamos de situações polêmicas, porque o milagre mal interpretado, ele vai gerar uma polêmica, porque milagre, ele não pode ser compreendido. O milagre, ele é entendido pela fé. Milagre, irmão, você não consegue estabelecer o grau de um milagre, o tamanho, a sua origem, especificamente. Mas aqui nesta noite nós vamos falar sobre um milagre ocasionado através da fé. Por quê? Porque a maior causa do milagre na vida de todo ser vivente é a fé, irmão. Tudo começa na nossa fé. O milagre só se torna milagre se houver uma pessoa com fé suficiente para acreditar que o milagre pode ser real, irmão. E a Bíblia diz que Deus, ele chama pessoas que são aos olhos humanos incapacitadas, mas graças à intervenção do Espírito Santo, capacitando, dando personalidade, qualificando, usando de uma forma sobrenatural, é que o milagre se torna real na vida daquele que crê, irmão. Eu quero que você entenda aqui nesta noite, o teu milagre só vai se tornar milagre real na tua vida, se você tiver fé suficiente para acreditar, porque não existe milagre sem fé, e não existe fé se não houver um Deus para fundamentar essa fé, irmão. A Bíblia diz aqui no livro que nós acabamos de ler, Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, único escritor gentil do Novo Testamento. Lucas, ele escreveu o livro que tem o seu nome, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. Só que, para que Lucas viesse a alcançar a salvação, irmãos, ele alcançou a salvação
dando um passo que ao seu modo de ver, à sua vista, não representava nada. Quando Lucas, ele conheceu a Jesus, antes de ele conhecer a Jesus, ele ouviu falar de um grande homem de Deus, irmão. Eu quero que você já comece a entender a realidade espiritual desta noite aqui, irmão. Muitas pessoas vão conhecer Jesus por intermédio da tua vida, irmão. Muitas pessoas que ainda não experimentaram a graça de Deus, eles vão conhecer Jesus por intermédio da tua vida. Se eu fosse você, eu prestava atenção, tomava mais cuidado e começava a acreditar, porque muitas pessoas vão conhecer Jesus por intermédio da tua vida. Olha para o teu irmão e diga para ele: muitas pessoas vão alcançar a salvação por intermédio de você, irmão. Mas em primeira instância, sabe como a salvação chega, irmão? Pelo simples fato de uma curiosidade. Porque foi isso que atraiu Lucas para conhecer a Cristo, irmão. Na época de Lucas, o maior homem de Deus que estava em evidência era Paulo. Aonde você imaginava, aonde você ia, pisava a planta do seu pé, a fama de Paulo já estava chegando, irmão. Onde as pessoas imaginavam chegar, a fama de Paulo já havia chegado primeiro. Para você ter uma ideia, na época de Paulo, existiam duas bases doutrinárias que estabeleciam a fé de todos aqueles que conheciam a Cristo. Existia a base doutrinária ortodoxa judaica, que era liderada pelo apóstolo Pedro. E a base doutrinária ortodoxa gentílica, que era liderada pelo apóstolo Paulo. Quando Lucas, ele conheceu a Cristo, primeiro ele ouviu falar da fama de Paulo. E uma certa feita, Paulo estava pregando na cidade de Corinto, antiga cidade da antiga Grécia. E ali estava uma multidão de aproximadamente 3.000 pessoas, ouvindo Paulo pregar a palavra de Deus. E no meio daquela multidão de pessoas, espectadores anônimos, irmão, lá estava Lucas, sentadinho e ouvindo a mensagem de Deus, irmão. Para alcançarmos a alma, alcançarmos aquelas vidas que ainda não aceitaram Jesus, irmão, a gente precisa começar a pregar mais sobre Jesus, irmão. A gente quer pregar sobre muitas coisas, mas se esquece que o teor, o miolo, a base de tudo é Jesus, irmão. Porque não existe igreja sem Jesus, não existe crente sem Jesus, não tem salvação sem Jesus, irmão. Jesus é a base de tudo, irmão. E Paulo, ele pregava uma mensagem que nós chamamos hoje atualmente de mensagem cristocêntrica, que é uma mensagem que o maior intuito, elaborado, o miolo, tudo é a respeito e vai chegar em Cristo, irmão. E as pessoas ouvindo Paulo pregar sobre Cristo, de uma forma como que se ele tivesse andado com Cristo fisicamente como os apóstolos, irmão. Para você que lê a Bíblia, você sabe que Paulo, ele não andou com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Antes de ele conhecer Jesus, ele perseguia Jesus e aqueles que defendiam a fé cristocêntrica, irmão. Mas chega um momento que Jesus, ele escreve na sua agenda a salvação desse homem, que para muitos não representava a vida, mas a morte. Mas é aí que entra esse pensamento de pregador que eu tenho aqui, pequenino, mas eu viajo muito na palavra de Deus, irmão. Eu acredito que Deus não precisa de muita coisa para fazer um milagre, não. Você precisa apenas ter força de vontade, querer fazer, entregar a sua vida, e a partir daí o milagre começa a ser real, irmão. Quem concorda com isso, levanta a mão para cima e dá glória para Jesus aí. Se você acredita nisso, aí receba hoje a primeira porção do toque de Deus, irmão. E Lucas estava ali ouvindo a mensagem. Paulo acaba de pregar, termina o seu sermão, e as pessoas que estavam ouvindo, cada um volta para a sua vida natural, sua vida normal. Só que ele ficou um grupo de pessoas, irmão, que eles não estavam ali para ouvir a palavra. Eles estavam ali para tentar acabar com a chamada de um homem de Deus, irmão.
Eu acredito, irmão, que na realidade que estamos vivenciando atualmente, muitas pessoas vêm para a igreja não para adorar, eles vêm para tentar matar o teu sonho e acabar com o teu projeto de vida diante de Deus. Mas fica tranquilo que eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Ninguém vai matar o teu sonho, ninguém vai matar, apagar a tua chamada não, porque Deus te escolheu. Se você crê nisso, fecha os seus olhos, levanta a mão aí, levanta a mão direita e glorifica Jesus essa noite aí. Aí eles pegam Paulo, irmão, olha o que eles fazem. Eles pegam Paulo, dão-lhe uma surra, a tal ponto de Paulo estar fisicamente olhando para ele, num estado de semi-morto. Eles pegam o corpo de Paulo, levam para fora da cidade de Corinto, despejam o corpo dele ali, e na mentalidade deles, Paulo morreu, irmão. Olha para o teu irmão e aponta o dedo para ele como profeta, com respeito, mas profeticamente, diga para ele: Deus vai surpreender muita gente na tua casa, irmão. Tem muita gente que acredita que alguém da sua família não vai sair desse estado, vai gerar a morte, mas hoje Deus está transformando a morte em vida. Se você crê nisso, levanta a mão, glorifica a Deus aí. Hoje é noite de milagre. Aí despejam Paulo ali e vão embora, pensando que ele havia morrido. Aí Lucas, que estava por trás dos bastidores, um anônimo. Deus, ele sempre vai colocar a pessoa certa para te ajudar, irmão. Pode ter certeza, ao olho humano você pode até estar sozinho, mas Deus vai colocar alguém no momento certo, na hora certa, na estação certa para te ajudar, irmão. Porque foi o que aconteceu com Paulo. E aí que entra um parênteses que nós temos que falar, irmão. Que ninguém faz obra de Deus sozinho. Uns precisamos dos outros, irmão. Olha para o teu irmão e diga: irmão, eu preciso de você, irmão. Mas você precisa de mim também. Está entendendo, irmão? Quando Deus ele materializou a igreja em Atos 2, o Espírito que desceu sobre aquele grupo de pessoas, naquele cenáculo, era o Espírito de koinonia, irmão, comunhão. Porque quando a igreja está unida, não tem espaço para o diabo, irmão. Quando a igreja está no único pensamento, numa só fiação, um querendo o bem-estar do outro, o seu maior interesse é ver o seu irmão abençoado, saiba disso. Você é fortalecido, você é revestido, você recebe uma blindagem de Deus, e os dardos inflamados do diabo não vão te alcançar, irmão. Olha para o teu irmão e diga: irmão, o segredo é união. Igreja unida é igreja sólida. Igreja sólida é igreja unida. Aí Lucas pega Paulo, leva para uma hospedaria e cuida das suas chagas, enfermidades. Aí sabe o que acontece? A partir daquele momento ele se torna um discípulo de Paulo. E ele anda com Paulo aonde ele vai, descrevendo tudo o que Deus fazia por intermédio de Paulo, irmão. Eu acredito que cada um que está presente aqui nessa noite tem uma unção individual, irmão. A tua unção depende apenas da tua fé, irmão. A tua unção depende apenas da tua convicção de chamada da parte de Deus, irmão. Não fique esperando o irmão do lado fazer, não faça você, irmão. Faça com que a tua chamada, faça com que a promessa de Deus se aproxime cada vez mais da sua vida, irmão. Tem muita gente que não recebe a promessa de Deus, sabe por quê? Porque ele fica esperando o irmão do lado fazer. Não espere ninguém, levante a sua mão, glorifique a Deus, saiba que tudo depende de você, irmão. Olha para o teu irmão e diga: irmão, tudo depende de você, irmão. A tua bênção depende da tua fé, depende do teu glória a Deus, depende da tua convicção de chamada, irmão. Aí o que acontece? Lucas descrevendo toda a vida de Paulo e todos os momentos que ocasionaram uma chamada. E o que me chama a atenção nesse capítulo 4 é ele ressaltando um momento crucial, um momento muito importante
na vida desses dois grandes homens de Deus, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Irmão, esse versículo que nós lemos aqui, o primeiro, ele já coloca por terra todo tipo de dúvida sobre o principado de Jesus, irmão. Irmão, cada um que está presente aqui nessa noite é um representante de Cristo, irmão. Você é um representante direto de Cristo, irmão. Tem outras liturgias e teologias e dogmas que querem dizer que só há um único representante de Deus na terra. Isso é mentira, irmão. Todos aqui somos salvos pelo poder do nome de Jesus. E é carregando o nome de Jesus Cristo que o milagre se torna real, irmão. Você não depende de intermediários para alcançar a tua bênção, não. Você só depende de Jesus. Então glorifica o nome dEle. Feche os seus olhos, só quem acredita que Ele está aqui nessa noite. Abre a tua boca, dá um glória bem alto para Jesus aí. Alabaxandaraia como de raio. Você está ligado em Cristo. Mas antes de Deus salvar, Deus ele gosta, irmão, de pegar pessoa difícil. Sabe aquela pessoa que diz que não vai vir nunca para Jesus? É esse que Ele gosta de pegar, irmão. Sabe aquele camarada que diz: eu até acho bonitinho o negócio de crente, mas eu não quero saber de compromisso. É esse tipo de pessoa que Jesus vai pegar, irmão. Agora olha para o teu irmão e pergunta: irmão, tem alguém difícil na tua família de salvação? Diga para ele: é esse aí que Jesus está salvando hoje. Coração de pedra, Deus está transformando o coração de pedra hoje em coração de carne, e a salvação vai chegar. Se você crê nisso, fecha os seus olhos aí, mentaliza alguém da tua família que ainda não é salvo e deixa Jesus fazer o restante. Deus vai pegar. Quanto mais difícil para nós, mais fácil é para Jesus, irmão. Quanto mais duro for para nós, mais fácil e sensível é para Jesus, irmão. Aí sabe qual foi a realidade de Pedro e João? Quando Jesus começa o seu ministério, com aproximadamente 30 anos, e ele começa a comissionar os seus 12 discípulos, a Bíblia diz que ele encontra Pedro e João, cada um na sua estação, na sua época, no seu momento. E Pedro e João, irmão, sabe quem eles eram? A Bíblia diz que eles eram rivais, porque Pedro era líder de um grupo de embarcações, e João, por outro lado, era um outro líder de um grupo de embarcações. E eles viviam num embate diário, irmão. Sabe por quê? Um querendo pescar mais do que o outro. As conversas de mesa, quando cada um se reunia com o seu grupo, vamos pegar mais peixe do que o outro grupo. Vamos fazer mais bonito do que o outro grupo. Eles não se suportavam. Se Pedro e João se encontrassem na rua, irmão, eles seriam como muitos dos crentes que tem hoje em dia, que passa do lado esquerdo para o meu irmão do lado direito, só para não dar paz do Senhor para ele, irmão. Essa é a realidade de Pedro e João. Aí sabe o que Jesus faz? Ele joga por terra todos os interesses pessoais, irmão. Porque quando nós aceitamos Jesus, a nossa vontade não passa mais a ser a nossa, mas passa a ser a vontade de Deus, irmão. Olha para o teu irmão do lado e diga para ele: a tua vontade agora é a vontade de Deus, irmão. Diga para ele: você não está aqui para fazer o que você quer, não. Você está aqui para adorar a Deus e fazer a vontade dele, irmão. A primeira coisa que Jesus muda na vida de Pedro e João é a ocupação. Só que Jesus, irmão, hoje Jesus ele é tido como o maior psicólogo que você pode imaginar, irmão. Porque ele tinha estratégia. Olha, é pescador, então eu vou usar o que ele gosta mais, peixe. Conta para ele e fala: ó, vai parar com esse negócio de pescar peixe. Por quê? Porque eu tenho coisa melhor para você pescar hoje. Olha para o teu irmão e diga: Deus tem o melhor para você aqui nessa noite, irmão. Diga para ele: não fique preocupado com o momento que você passou nesse dia de hoje. Você está no melhor lugar para receber
o melhor de Deus, irmão. Se você crer nisso, levanta a tua mão e toma posse do melhor de Deus aí. Receba o melhor de Deus. Só quem acredita nisso, levanta a mão e glorifica aí. Eu vou te dar 1 minuto para você dar glória a Deus aí. O melhor de Deus, irmão. Mas para receber o melhor de Deus, você tem que deixar de lado o que é melhor para você. Fala, quer me seguir? Deixa tudo e me segue. Toma a sua cruz e siga-me. A expressão tomar a cruz, irmão, quer dizer renunciar tudo. É deixar tudo que é importante para você para trás e colocar Jesus como o foco mais importante da sua vida, irmão. Olha para o teu irmão, pergunta para ele, está disposto a carregar a cruz hoje, irmão? Diga para ele, ela está pesada? Está machucando os seus ombros? Hoje Deus vai derramar um bálsamo de refrigério, vai tratar as tuas feridas, vai tratar o que está doendo, tu vai sair daqui renovar. Se você crê nisso aí, fecha os seus olhos, recebe aí, recebe o bálsamo de Deus aí, sobre a tua vida. Ele trata as nossas enfermidades, irmão, porque carregar a cruz não é fácil. Carregar a cruz não é para qualquer um, não. Carregar a cruz quer dizer isso aqui, ó. Eu estou com Jesus para tudo. Podem dizer que eu sou doido, pode dizer que a minha causa é em vão, mas eu acredito, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Se você crê nisso aí, recebe o toque da mão de Deus aí. Ele vive e se levanta sobre a tua causa. Jesus chamou Pedro e João. Eles renunciam tudo. Só que um embate particular, ele permaneceu, irmão. Nós sabemos que o ministério terreno de Cristo durou aproximadamente 3 anos e meio. Sabe quando Jesus, ele colocou na mesa, ele expôs aquela indiferença que havia entre Pedro e João? Nos instantes finais, antes dele ser entregue por Judas Iscariotes aos soldados da corte judaica, irmão. Antes dele subir para o Getsêmani, a Bíblia diz que ele chama Pedro e João. E por 3 vezes ele pergunta para João: João, Pedro, tu me amas? E Pedro respondia: eu te amo, com certeza. Na 3ª vez que ele pergunta, irmão, ele olha para João e diz para ele assim, ó: tu me amas como esse aqui? Em outras palavras, para você me amar, você tem que amar ele também. Para ter veracidade, a tua confirmação de afeto por mim, você tem que amar ele da mesma forma. Olha para o teu irmão e diga para ele: irmão, para você amar Jesus, tem que me amar primeiro. Já pelo sentimento que você tem por Jesus, tem que ter por mim também. Mas chega um momento, irmão, que não é fácil ter sentimento. A gente até fala que ama, mas quando tem que expressar a eficácia de sentimento, fica difícil, irmão. Mas é disso que Jesus gosta. Jesus gosta de barreira, porque ele derruba, irmão. E Deus hoje vai derrubar muitas barreiras na tua vida, irmão. Olha para o teu irmão e diga: Deus está jogando por terra todo o embaraço, todo o impedimento, toda a barreira. Ele está abrindo o caminho para você passar. Se tu queres isso, fecha os seus olhos e glorifica a Deus. Olha que contraste que aconteceu, mano. 2 pessoas que não suportavam uma outra tornam-se amigas íntimas. Um não podia ver o outro passar do outro lado da rua, que o sangue já, aquele negócio sanguíneo, ficava nervoso. Aí sabe o que aconteceu? Eles se tornaram amigos íntimos, irmão. Se tornaram cúmplices da obra de Deus. Aí Lucas está aqui ressaltando
um dos momentos que eles enfrentaram na sua chamada, irmão. Porque todo aquele que tem chamada, Deus ele vai provar essa chamada também, irmão. Todo aquele que tem unção de Deus, Deus ele vai, uma hora ele vai colocar em questão essa unção que você tem, irmão. Mas falar de unção hoje gera muita polêmica. Porque quando se fala de unção, muitos pontos de vista são colocados, irmão. Tem gente que pensa que quanto mais a pessoa pula, profetiza, entrega a profecia, isso é demonstração de unção. À luz da palavra de Deus, o negócio é um pouco diferente, irmão. Você sabe para que serve a unção de Deus na tua vida, irmão? Primeiro, para te revestir. E segundo, para te identificar no meio da geração, irmão. A unção de Deus, irmão, ela te identifica aonde você estiver, irmão. Quem tem unção de Deus, ele é destacado, porque a unção ela aparece nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele: a unção de Deus vai se manifestar na tua vida nos momentos mais difíceis, irmão. Ela te identifica, crente. Ela diz no meio do mundo quem você é, irmão. Porque a unção de Deus, ela não é para ser demonstrada aqui, é para ser demonstrada lá fora. Olha para o teu irmão e diga: irmão, Deus vai te usar lá fora, mais do que aqui dentro. Diga: Deus vai te usar lá fora para alcançar as almas perdidas na mão do diabo, irmão. A unção de Deus vai te usar na faculdade, vai te usar no colégio, vai te usar no trabalho, vai te usar na rua, vai te usar na feira, vai te usar aonde você estiver, irmão. Porque Deus te escolheu. Deixa eu ver quem tem o som de Deus aí. Levanta a mão, dá glória para Jesus aí. Alava Shuribicala, mão da Arábia. A unção de Deus vai te identificar. Se você crer nisso, levanta a mão e glorifica Jesus então aí, irmão. Só que a Bíblia diz, irmão, que nós podemos servir um único Senhor. Não dá para agradar dois senhores. Quando você agrada um, você aborrece o outro. E a única pessoa que nós estamos aqui hoje para aborrecer é o diabo, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele: irmão, você só deve aborrecer o diabo. Você não deve aborrecer o pastor, não deve aborrecer a pastora, não deve aborrecer o bispo, não deve aborrecer o seu irmão, não. Você só deve aborrecer o diabo, irmão. Lá estava o ministério de Pedro e João. A Bíblia diz que eles estavam pregando em praça pública, próximo ao Sinédrio, que é o local onde todo judeu se reúne para adorar o Deus vivo, invisível porém real, onde toda a cúpula judaica se reunia, irmão. Aí do lado de fora, na humildade, lá estava Pedro e João pregando a palavra de Deus, irmão. No capítulo 3, a Bíblia diz que eles estavam pregando em praça pública, e uma multidão grande estava ouvindo a palavra de Deus, irmão. E no meio dessa multidão, a Bíblia diz que tinha um homem ali, que a Bíblia o classifica como coxo, aleijado, desde o seu nascimento. Só que, no momento do capítulo 3, aquele coxo, ele veio diferente, irmão, para adorar a Deus. A Bíblia diz que as pessoas o traziam em praça pública, para que ali ele ficasse pedindo esmola. Só que por obra de Deus, num daqueles momentos que ele estava ali pedindo esmola, Pedro e João pregando a palavra de Deus no mesmo lugar, irmão. Porque homem e mulher de Deus, ele tem que ter visão. Olha para o teu irmão e diga: você tem visão de Deus, irmão? Diga para ele: se você não tiver, hoje Deus vai te dar. Sabe por que temos que ter visão de Deus, profeta? Para que o diabo não venha nos enganar, irmão.
Porque a gente vive uma realidade hoje, pastora, que a maioria das pessoas se engana porque olha na aparência. Fala é bonitinho, prega bonitinho, tem uma aparência boa, deve ser de Deus. E se não for, irmão? Que a Bíblia diz que nos últimos dias o espírito do engano adentraria dentro das igrejas, irmão. Nós não estamos aqui para ser enganados pelo diabo, irmão. Estamos aqui para adorar a Deus, receber unção, capacidade dele e dar prejuízo, esvaziar o inferno e dizer que quem manda é Jesus. Aí eles estão pregando a palavra de Deus ali, bispo. E aquele coxo está lá, sentado lá, pedindo esmola. Só que homem de Deus e mulher de Deus, o Espírito testifica. Ele não está ali apenas para fazer o que ele pensa que é a vontade de Deus, mas ele está ali com um instrumento de Deus, irmão. Olha para o teu irmão e diga: irmão, você é um instrumento de Deus, irmão. Diga para ele: Deus vai te levar no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa, a unção certa. E o milagre vai acontecer porque é decorrência de uma vida cheia da unção de Deus aí, irmão. Naquele momento, irmão, aquele coxo veio determinado a alcançar o milagre. E ele chamou a atenção de Pedro e João para que eles viessem até ele. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê, irmão. Está entendendo? Deus, ele quer que você peça hoje para ele, irmão. Não fique esperando outra pessoa, não. Abra a sua boca e apresente a tua causa hoje diante de Deus, irmão. Deus é Pai, irmão. Ele está aqui hoje disposto a te ouvir, crente. Ele veio hoje aqui para ouvir a tua petição, e Ele está disposto a te abençoar, mas Ele quer que você abra a sua boca e diga: eu estou aqui, meu Senhor, eu preciso do milagre. Quem precisa do milagre aqui, deixa eu conhecer, levanta a mão aí. Então feche os seus olhos agora em nome de Jesus Cristo. Receba hoje a materialização do teu milagre aí. Deus vai fazer milagre. Mas você tem que abrir a boca e pedir para Ele, irmão. Qual é a tua causa hoje? O que humanamente falando é impossível para você e se torna um milagre, irmão. É isso que Ele quer fazer, irmão. Mas o maior milagre que existe, irmão, Bispo Leão, não é o coxo andar, não é o cego enxergar, não é o surdo ouvir. Sabe por que eu digo isso, bispo? Porque hoje em dia os valores foram invertidos. Hoje em dia o povo dá mais crédito a um surdo ouvir do que uma alma aceitar Jesus, irmão. O maior milagre que existe é conversão de alma, irmão. E Deus hoje Ele vai te dar uma unção evangelística, irmão, para você ganhar almas. Você vai sair daqui um evangelista nato, ganhar almas, para trazer aqui para a comunidade evangélica resgate de vida, e o milagre vai acontecer. Se você crer isso, levanta a sua mão, glorifica Jesus aí. Deus vai te dar a unção evangelística. Eu digo isso, irmão, porque tem gente que aqui ela até quer fazer, mas quando chega lá fora, ele fica com medo. Fala: o que será que vão dizer de mim? Deus vai jogar essa barreira por terra hoje, irmão. Tu vai ter coragem de pregar a palavra de Deus aqui dentro e lá fora, e Deus vai te honrar, e as pessoas vão conhecer Jesus por intermédio da tua vida, irmão. Ele chamou a atenção de Pedro e João. Eles se aproximaram dele, olharam a situação dele, mas Deus já estava falando no coração. Ele não precisa disso, ele precisa daquilo. Ele não precisa de bens materiais, ele precisa de um milagre físico. Pedro olha para ele e fala assim: ó, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou hoje.
compartilha do mesmo Jesus que está na minha vida. Recebe esse Jesus que está na minha vida, na tua vida, e tu veja o que isso vai ocasionar, irmão. Quando ele compartilha Jesus com aquele coxo, ele deixa de ser coxo, irmão. Aquele estado que ele se encontrava, quando Jesus é compartilhado com ele, aquele estado muda. Porque quando Jesus chega na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é mudar a situação, irmão. Eu digo isso porque eu vivo isso. Quando Jesus me chamou há 10 anos atrás, sabe como ele me achou? Ele me achou numa valeta, no meio do mato, na cidade de Suzano, mais ou menos 11h30 da noite. Eu tinha acabado de ter sido alvejado por um tiro de pistola 380 no abdômen. Eu era traficante, eu era viciado, eu era ladrão, fazia tudo que Deus não queria. Aí Deus pegou e falou assim: é esse aí que eu quero. Sabe aquele parente que você tem que dizem que ele já é uma causa perdida? Deus está pegando e salvando ele hoje, irmão. Sabe aquele parente seu, até filho, primo, não sei o que é, mas as pessoas olham para ele e dizem: esse aí não tem salvação. É esse que Jesus está pegando hoje, irmão. Sabe aquele marido que só te dá trabalho quando você chega da igreja e quer te espancar e dizer: o que você está fazendo ali? Hoje Deus está salvando ele também, irmão. Porque foi o que ele fez comigo. Eu fui socorrido. Fiquei numa mesa de cirurgia, bispo, que durou mais ou menos 6 horas. Depois daquele processo, eu fiquei tetraplégico 2 anos. Com o intestino para fora, aqui defecando pela barriga, irmão. Deus, ele chama, ele prova, ele testa, ele amassa o vaso, porque o vaso é feito de barro, e depois ele transforma num vaso de honra, irmão. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele: Deus vai te transformar num vaso de honra, porque a unção é dele, o azeite é dele, a graça é dele. Primeira vez que eu entrei na igreja, bispo Leão, olharam para mim, eu entrei carregado, porque eu não andava, irmão. Eu vinha no colo. Meu primeiro pastor, um japonês lá do Jabaquara, ele me carregou no colo, me assentou na cadeira, e muitos olhavam para mim: isso aí não vai durar uma semana na igreja. Porque, irmão, ninguém sentava perto de mim, irmão, porque o meu cheiro era horrível. Já viu uma pessoa que usa intestino para fora, colostomia? Ele pode tomar 10 banhos, mas o cheiro dele vai ser como de um cadáver. Ninguém sentava perto de mim. A pessoa chegava na igreja, olhava para mim, franzia a testa, meneava a cabeça e ia lá para frente. Mas Deus falando no meu coração: essa história vai mudar. Deus está falando no coração de pessoas hoje aqui: a tua história vai começar a mudar, crente. Olham para você, te examinam pela sua aparência, pela tua condição, mas Deus vai mudar essa história. Levanta a tua mão aí, recebe de Deus aí um milagre sobre a tua vida aí. Deus vai mudar a tua história, crente. A palavra de Deus diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Bom, vou fechar a Bíblia. Agora já foi. Quando aquele milagre aconteceu, irmão, a fama foi longe. E o primeiro lugar que a fama chegou, sabe onde é que foi? Foi no Sinédrio, estava ali do lado. Aí chegaram para o sumo sacerdote Caifás e falaram para ele assim: ó, sabe o que está acontecendo aí fora e do lado aí, ó? Tem um tal de Pedro e João aí, ó, que estão pregando sem a nosso consentimento, sem as nossas credenciais. Estão pregando um Deus aí que a gente desconhece, e tem pessoas sendo curadas aí, ó. Aí sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele chama Anás, que era o seu companheiro pessoal, chamou seus 2 irmãos, João e Alexandre também, e falou: ó, pega Pedro e João e traz aqui na minha casa. Não está no Sinedão, traz aqui na minha casa, que eu quero interrogar eles 2. A Bíblia diz que pegaram Pedro e João e aquele ex-coxo e levaram para a casa do sumo sacerdote. Ali, irmão, sabe o que aconteceu com eles? 3 cadeiras foram colocadas: Pedro, João e o ex-coxo. Aí sabe o que aconteceu? Começaram a questioná-los:
Por quê? Porque Pedro e João, a Bíblia diz que eles eram iletrados. Eles não tinham cultura, não foram educados numa escola judaica, não tinham curso de teologia. Eles pregavam com a fé e a força de vontade, irmão. Mas eu não estou aqui dizendo para você não estudar não, porque seria hipocrisia da minha parte. Temos que nos preparar também, irmão, porque Deus vai te usar a partir do que você tem. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai te usar a partir do que você tem, irmão. Diga para ele: o que você tem para Deus começar a te usar aí? Ele vai te usar a partir do que você tem, ó. Se você tem pouco, irmão, começa a transformar esse pouco em muito, porque Deus quer te usar, irmão. Aí Pedro e João ficam só escutando o bispo Leão. E só questionando, você não tem, você não pode. Como é que você fez isso? Aí eles perguntam para Pedro: e agora? Dá a sua réplica e defende-se. Capítulo 4, versículo 8, para me concluir agora. A Bíblia diz que quem se levanta é porque está sentado. Entendeu, né? Ele se levanta. Ele se levanta cheio do Espírito Santo e começa a defender a sua fé. A primeira coisa que ele defende é: não temos capacidade humana, mas Jesus ele veio para preencher os nossos limites, irmão. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai preencher o teu limite hoje aqui, irmão. Diga para ele: aonde chegar o teu limite, Deus pega e começa a fazer um milagre, irmão. Quando você confessa para Deus: Jesus, eu só aguento até aqui, Ele pega você pela mão e Ele faz exatamente isso aqui: Adonai Olam, Yud Rit Varit, Amishka Ninha Leike, porque Ele é aquele que estava no princípio, está no presente e estará na consumação dos séculos, irmão. Antes de você ser gerado, Deus já havia te escolhido, irmão. Não tem desculpa para você não adorar a Deus, irmão. Antes de você ser gerado, Deus já havia escrito o teu nome na eternidade, irmão. Não tem desculpa. Olha o teu irmão, irmão, não tem desculpa, irmão. Diga para ele: você tem que fazer. Não adianta. Pedro se levanta e começa a se defender. Fala: ó, nós não temos credenciais do Sinédrio, não temos autorização, não temos capacidade, mas nós temos algo que é maior do que tudo isso que vocês estão falando aí. Nós temos Jesus Cristo, porque é Ele quem nos deu autoridade, é Ele quem nos capacitou, é Ele quem nos deu poder para profetizar e o milagre se tornar realidade, irmão. Jesus Cristo hoje te dá autoridade, irmão, para você profetizar, crente. Recebe a autoridade de Deus aí por intermédio da unção do Espírito Santo aí. Deus te dá autoridade para você profetizar e o milagre acontecer. Você acredita nisso, irmão? Quem precisa de um milagre aqui? Agora eu vou perguntar: quem acredita no milagre? Levanta da tua cadeira em nome de Jesus então, irmão. Levanta da tua cadeira. Eu quero convidar a Bispo Leão, um grupo de louvor para louvar aqui, amém? Em nome de Jesus, vem cá. Em nome de Jesus. Irmão, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, irmão. Segura na mão dele. Pedro, defendendo a sua fé, ele diz: ó, não adianta vocês ter reconhecimento humano, porque para a salvação ser alcançada, o nome de Jesus Cristo tem que estar nela. Ninguém é salvo a não ser no nome de Jesus, irmão. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Tua família hoje, ela será uma bênção em nome de Jesus, irmão. Teu filho que está te dando trabalho vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo, irmão. Teu casamento que estava meio perturbado vai ser uma bênção hoje em nome de Jesus, irmão. Aquela porta de emprego que está difícil de abrir, ela vai ser aberta hoje em nome de Jesus Cristo. A tua enfermidade vai ser curada hoje em nome de Jesus Cristo. A providência vai chegar hoje em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora.
Começa a glorificar o nome de Jesus, irmão. Essa igreja é uma bênção na cidade de Barueri, em nome de Jesus Cristo. Essa igreja vai ficar pequena, em nome de Jesus Cristo. Receba hoje o teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Adore a Deus, irmão. Feche os seus olhos, abra a tua boca, clame o poder do nome de Jesus aí. Eu quero ouvir você clamar o nome de Jesus, irmão. Só que acredita no poder do nome de Jesus. Abre a tua boca e glorifica aí. Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Posso crer as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. O milagre está sendo liberado sobre a tua vida hoje. Vai recebendo de Deus. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso crer as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, seu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas de um milagre. Hoje é morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora.
Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou que não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora 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 hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou que não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Eu quero te convidar, abraça essa pessoa que você está segurando na mão dela, irmão. Abraça essa pessoa que está do teu lado, diga para ele, diga para ela. Hoje o teu milagre se torna realidade. Vitória. Nesta hora hoje é a noite do teu vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Quantos acreditam no milagre? Levanta a mão e dá glória para Jesus, irmão. Pode tomar o seu assento, amém? Já quero chamar o bispo Leão aqui, vem cá. Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe o bispo Leão, a sua esposa e a todos os irmãos. Só lembrando aos irmãos que nós temos o nosso material, DVD de mensagem. Se você se interessar, nos procure agora ali no final e adquira um DVD por R$10 que vai abençoar a tua vida e a tua família, amém? Deus abençoe.